Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a finalização do nosso Totoro de amigurumi. Então, no vídeo 1 e no vídeo 2 eu já expliquei como fazer o corpinho e preparar todas as partes que vão ser costuradas aí no Totoro. E agora a gente vai finalizar, primeiro a gente vai colocar enchimento nas orelhas. O segredo aqui é colocar o enchimento bem aos pouquinhos. Pega pouquinho de manta só, né? E vai colocando aos poucos, tá? E eu posso usar o cabo emborrachado da agulha e posso usar também um palitinho de madeira, desses palitinhos de manicure, né? Palitinho de laranjeira. Eles são ótimos para colocar o enchimento dentro da peça. E vou colocando aos poucos para não ficar aquele enchimento todo engruvinhado. No primeiro vídeo eu passei a lista de material toda certinha, só faltou uma coisinha que eu vou mostrar nesse vídeo, tá? Mas a 99% dos materiais está na lista no vídeo 1, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo e também vou deixar fixo nos comentários o link do vídeo 1 e vídeo 2. Então aí não tem segredo, eu vou colocando enchimento na outra orelha. E o segredo aqui também é colocar enchimento até a borda. Porque essa orelha, ela não vai ser dobrada como a orelha dos outros bichinhos, né? Como a orelha do coelho, por exemplo. Ela vai ser costurada sem dobrar. Então, a próxima etapa vai ser costurar a orelha na cabeça, né? Mas primeiro eu vou terminar esse corpinho finalizando aquela última carreira. Então, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria. Eu deixei para mostrar para vocês nesse vídeo de finalização esse detalhamento, porque também faz parte do acabamento da peça, né? Então, eu fiquei com 6 pontos naquela última carreira do corpinho e eu vou pegando uma alça, só a alça de fora do ponto e passando a agulha de tapeçaria, tá? Então, vou no ponto seguinte, pego a alça de fora, é sempre só a alça de fora, não pego o ponto inteiro. E vou fazendo isso nos 6 pontos. E depois eu puxo bem, né, para fechar bem a peça. Tenha certeza que você colocou todo o enchimento na peça, né? E agora eu vou finalizar com o nó. Só que aí eu tô mostrando que quanto mais perto do fechamento ficar o nó, melhor para evitar que a peça fique deformada depois, tá? Porque se eu colocar o nó muito longe de onde eu fiz a finalização, esse nó vai repuxar o amigurumi. E aí eu dou 2 nós e entro de novo com a linha, puxo para esconder o nó e vou passando várias vezes a linha ali por dentro da peça para ficar bem firme aí e não escapar o fio, tá? E aí eu corto o fio. A tesoura tá bem cega, né, gente? Preciso até comprar outra. E agora eu vou preparar os bracinhos para costurar. O bracinho é interessante você já colocar o enchimento pensando na posição que vai ficar, né? Então, por exemplo, esse fio que sobrou da última carreira, a gente vai deixar sempre na extremidade, tá? Sempre ali na pontinha do bracinho. Porque esse fio vai ajudar a gente a fazer a costura do bracinho, tá? Para fazer o fechamento. Então, eu vou colocando o enchimento sempre aos poucos, né? Para não formar aquelas bolotas engruvinhadas de enchimento, né? Dentro da peça. Usar enchimento de qualidade também ajuda. Eu uso esse que é um 100% poliéster, se eu não me engano é da marca Santa Fé, que é uma das melhores marcas de enchimento que eu conheço. Então, eu encho os 2 bracinhos, tento deixar com a mesma quantidade de enchimento nos 2 bracinhos. E os pezinhos também eu vou colocar enchimento, tá?
coloco bem pouco enchimento nos pezinhos, na verdade. Não adianta colocar muito porque eles são muito abertos, o enchimento vai escapar. E aí eu vou fechando os bracinhos, fazendo uma costura bem assim, como se eu estivesse alinhavando 2 pedaços de tecido. Eu vou pegando um ponto de um lado, um ponto de outro, atravesso o ponto, sempre usando a agulha de tapeçaria, porque ela tem a ponta arredondada e ela vai passar certinho entre os pontos, sem ficar passando por dentro da trama do fio. Difícil falar da trama do fio. Fechei a peça e aí eu posso dar um nozinho ali só de segurança para não ficar puxando assim, sabe? Porque se você não der esse nozinho, a hora que você for costurar o bracinho no corpinho, esse ponto vai repuxar e vai franzir o começo do braço. Faço a mesma coisa no outro bracinho, né? Não preciso mostrar porque vocês já sabem, né? Agora que eu preparei as peças, eu vou costurar as peças no corpinho. Então, vou costurar as orelhas bem no topo da cabeça. Tem que tomar cuidado com a posição das orelhas para não ficar umas orelhas caídas, né? O Totoro, ele tem as orelhas bem de pezinho, então você tem que tomar cuidado para costurar elas bem perto do topo da cabeça, para que elas fiquem bem de pezinho, como vocês vão ver no resultado. Também vou usar a agulha de tapeçaria e vou posicionar aí e vou segurando a orelha na posição que eu quero, tá? E vou colocando o fio aí, passo o fio por dentro do corpinho, depois volto pegando o fio, pegando o ponto da orelha, da borda da orelha. Então, pego um ponto no corpinho, um ponto na orelha. Sempre pegando a última carreira de pontos da orelha. Eu vou fazendo isso por toda a volta da orelha. Ficou difícil aí de mostrar para vocês por causa da posição da câmera, mas aí eu tô mostrando. Você pega um ponto da última carreira da orelha e você vai procurar a posição ali certinha no corpinho para deixar bem certinho, bem alinhada a orelha com o corpinho. E vou sempre tensionando o fio, né, para ficar bem firme a costura, né? Eu puxo aí o fio e vou vendo também, vou observando a cada ponto se a orelha tá ficando no lugar certo. Se não, o certo é desmanchar e começar de novo. Aí ficou no lugar certo, então eu finalizo dando um nó próximo da orelha. Depois eu vou esconder o fio e vou cortar o nó. E da mesma forma eu vou costurar a outra orelha, deixar elas mais alinhadinhas possível, né? É claro que nem sempre o seu amigurumi vai ficar totalmente simétrico, mas ele tem que ficar o mais simétrico possível, o mais simétrico que você conseguir para que você tenha um resultado legal. Porque se a cada etapa você tomar cuidado com esses detalhes, no final o resultado vai ficar legal. O que eu quero dizer aqui é que nem sempre o seu amigurumi vai ficar perfeito, nem sempre vai ficar exatamente simétrico. Mas você tem que pensar que você tem que chegar o mais perto da perfeição possível para você ficar contente com o seu resultado, né? Então, a cada etapa que você fizer, observa. Se você não gostou do resultado, desmancha e faz de novo. Agora eu vou costurar a barriguinha. E a barriga é o seguinte, eu contei mais ou menos umas 15 carreiras. Então, entre a 15ª e a 16ª, eu alfinetei ali o começo da barriguinha, tá?
Então, coloquei o avesso para o lado de baixo, né? O avesso é onde tem o fio do anel mágico. Coloquei o fio da finalização da carreira para baixo também, para não ficar interferindo muito no resultado, né? No visual. E coloquei uns alfinetes, mas coloquei só 3 alfinetes, porque se eu coloco muito, depois eu capaz de esquecer de tirar algum, aí é perigoso. Aí toda essa movimentação que eu tô fazendo é para verificar se a barriguinha tá posicionada certinho no lugar que eu quero, tá? Porque esse posicionamento é importante e vai interferir muito no resultado final. Então, nesse último ponto que eu fiz, ficou um degrau ali, né? Entre a carreira anterior e a última. Mas eu faço ali, eu passo o fio ali por dentro do ponto e não vai ter tanto problema esse degrau ficar aparecendo, porque depois a gente vai costurar o pezinho bem aí em cima. Então, para costurar a barriguinha no corpinho não tem segredo também. Eu vou alinhavando, tá, gente? Eu vou como se fosse... Sabe quando você pega 2 tecidos e você alinhava? Você passa a agulha por cima, por baixo, por cima e por baixo? É mais ou menos isso que eu tô fazendo, bem simples, tá? Tomando cuidado para abordar todos os pontos. Então, eu vou pegar, passar o fio por todos os pontos do final dessa última carreira, porque se eu ficar pulando pontos, o trabalho vai ficar franzido no final, sabe? Então aqui, como não tem segredo, eu vou fazer a volta toda dessa mesma forma. Eu vou até dar uma acelerada no vídeo, né? Eu vou aproveitar para agradecer a todo mundo que teve paciência de esperar sair o terceiro vídeo. Fiz esse Totoro em 3 etapas, porque se eu fizesse um vídeo só ia ficar um vídeo muito longo, ia ficar umas 3 horas de vídeo, ia ficar bem difícil para eu processar o vídeo e postar para vocês, ia ficar bem pesado pro meu processador. Então, eu achei melhor fazer nessas etapas, até mesmo para não ficar tão cansativo para quem assiste o vídeo, para quem vai fazer o Totoro assistindo o vídeo. E também tomei a liberdade de ir acelerando algumas partes do vídeo, por conta de eu já ter explicado, né? Eu sempre explico a etapa antes e depois dou uma acelerada, porque eu entendo que vocês já conseguiram captar como é feita aquela etapa. Então, por isso que eu tomei a liberdade de acelerar. Eu espero que vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram ou não dessa forma de edição de vídeo, né? E deixem aí o feedback, né, para eu saber se vocês gostaram ou não. E agradeço já também todo mundo que curte os vídeos, todo mundo que é inscrito no canal e todo mundo que deixa os comentários, né, os feedbacks aqui pra mim. E se você não tiver nenhuma sugestão ou não tiver nenhuma crítica a fazer, você pode escrever aí nos comentários "Eu amo amigurumi", que eu vou ficar muito feliz de ver o seu comentário e me ajuda também no engajamento do canal. Então, finalizei aí a costura, dando um nó, né? Eu vou finalizar passando o fio pela parte branca, porque se eu passar pela parte cinza, o branco vai ficar aparecendo lá no cinza e não vai dar certo. Então, corto o fio, né? Dou uma apertadinha aí no Totoro para a ponta do fio sumir. E aí eu vou costurar o bracinho. Aí eu tô contando quantas carreiras, mais ou menos entre a carreira 18 e carreira 19, é que eu vou alinhar o bracinho para ele ficar numa altura legal. E aí de novo eu venho com a minha agulha de tapeçaria. E antes de começar, eu vou procurar ver se o bracinho tá alinhado, aí tá na mesma linha da orelha, tá? E vou começando pegando um ponto do corpinho e um ponto do bracinho, um ponto do corpinho e um ponto do bracinho. Eu pego esses pontos do lado de fora aí da última carreira do bracinho. Aí não tem segredo, né? Você acha que tá muito rápido essa parte do vídeo, você tem a opção de desacelerar
vai lá na engrenagenzinha do YouTube, velocidade e coloca a velocidade 0,5, 0,25. Então, terminei de costurar a parte de cima, eu venho costurar a parte de baixo. Isso vai ajudar a dar uma reforçada. Tem um ponto aí não muito bom, né? Que se você costura a parte de baixo do bracinho, ele vai ficar levemente levantado. Mas nesse caso, eu acho que vale a pena dar um reforço aí no bracinho, principalmente se esse amigurumi for depois ser o brinquedo de uma criança, porque a criança ela vai puxar o bracinho e se você costurou dos dois lados, não tem perigo do bracinho descosturar, tá? E aí eu finalizo dando um nó perto ali de onde eu terminei a costura, dou 2 nós, entro com a agulha para esconder o nó e vou passando o fio por dentro da peça e depois corto. Então, como eu falei, fica levemente levantado, mas é uma coisa que vale a pena fazer, tá? E aí eu vou costurar o outro bracinho da mesma forma que eu costurei esse primeiro. Vou costurar do mesmo jeitinho, vou observar se tá alinhado. Costurei o bracinho, agora eu vou costurar o pezinho. Então, eu coloco ele sentadinho e vejo a posição que o pezinho deve ser costurado para não interferir na forma do Totoro ficar sentado, para não atrapalhar dele ficar sentado, sabe? Eu vi a altura que deu e aí eu vou costurar o pezinho nessa parte. Aí, a única diferença aqui é que o pezinho você vai costurar, ele é aberto, né? Então, o enchimento tá lá. Você tem que tomar cuidado para não deixar sair o enchimento, mas também não precisa pôr muito enchimento, porque senão você perde o formato do pezinho, que é esse achatadinho que a gente fez, né? A gente deixou ele bem achatadinho. Se você encher muito, ele vai ficar arredondado. E outra coisa que você vai observar aí é que a gente está costurando por cima da barriguinha. Então, o interessante aí é você procurar pegar a parte branca junto com a parte cinza. Não precisa ser em todos os pontos, mas em alguns pontos você pegar a parte cinza também para não ficar repuxando a barriguinha, tá? Então, eu vou costurar o outro pezinho da mesma forma, tá? Então, posiciono para deixar um lado igual ao outro. E esse pezinho, é o pezinho que vai cobrir aquele degrau. Lembra da barriguinha que ficou um degrau na última carreira do fio branco? Então, a gente vai colocar o pé por cima ali daquela parte, então vai acabar escondendo aquele degrau. Então, vou costurando e vou observando se tá ficando igual ao outro lado. Então, pego ali, tá vendo? Em alguns momentos eu vou pegar a camada branca junto com a camada cinza, que é para dar aquela firmeza, como eu falei, que se você, pensa comigo, se você pegar só a camada branca na hora que você for costurar, você corre o risco de fazer pesar essa barriguinha e essa barriguinha vai ficar frouxa, né? Vai se soltar do corpinho. Então, você usa essa costura aí para ajudar a prender a barriga ainda mais no corpinho. E aí eu coloquei um pouquinho mais aí de enchimento para deixar igual ao outro pezinho. Se vocês observarem lá no desenho, né, do Totoro, o pezinho do Totoro ele não é desse jeito. Aí minha iluminação fica caindo, gente. Essa é a realidade. Essa parte eu nem cortei para vocês verem que essa é a realidade. Se vocês observarem lá no desenho, vocês vão ver que o pezinho do Totoro, ele não é assim arredondadinho, tá? Ele é um pezinho mais fininho. Lembra o pé do Pikachu, lembra uma garrinha, né? Um pezinho pequeno que ele tem. Mas eu resolvi estilizar e deixar nesse formato, porque eu acho que fica mais fofinho, tá? Então, observem aí que eu estou pegando nesse ponto aí a carreira branca junto com a carreira não, a camada branca junto com a camada cinza, né? Termino a volta e depois eu vou
dar o nó, vou esconder o nó, esconder o fio e cortar. E depois que a gente terminar essa etapa, a gente vai costurar o rabinho do Totoro. O rabinho não tem segredo, eu dei uma boa acelerada, porque o rabinho ele vai ser parecido com a costura do braço, tá? Ele é achatadinho, então a costura é bem parecida com a costura do braço mesmo. Vocês vão ver aí, eu vou colocar um pouco de enchimento. Vocês lembram que o rabinho ele é uma peça mais achatada, né? Então ele tem esse formato assim achatadinho. Observem, né, antes de dobrar a peça, observem onde você fez aquelas diminuições dos dois lados. Observem bem o formato da peça. Se vocês não conseguirem lembrar onde vocês fizeram a diminuição, não tem problema. É só observar mesmo o formato, que vocês vão perceber que ele é mais achatadinho, e aí você dobra nesse sentido e fecha. Faz desse jeito que eu tô mostrando aí. Às vezes é mais fácil você prestar atenção na imagem, né, no vídeo, do que prestar atenção no que eu tô falando. Nem sempre o que eu tô falando vai fazer sentido, mas a imagem vai fazer sentido. E aí ponho ele sentadinho para ver onde eu posso costurar o rabinho sem interferir na base dele, sem interferir na forma como ele vai se sentar, porque não adianta você fazer um amigurumi que você planejou para ficar sentado e na hora de costurar as partes, né, ou a perninha, o rabinho, essas partes atrapalharem na hora dele sentar, né? Então agora o olhinho, né, gente? O olhinho eu fiz de feltro, tá? Cortei aí um círculo não tão perfeito, meio ovalado, né? Mais ou menos uns 2 centímetros e 2 milímetros, 2 centímetros e 3 milímetros. Cortei aí no feltro branco, né? E usei a tinta para tecido preta para fazer as pupilas. E para fazer as pupilas, eu peguei a tinta, eu peguei um pouquinho de tinta com a parte de trás de uma caneta e fui batendo ali, né? Só tô demonstrando ali para vocês entenderem o que que eu fiz. Só que não ficou um círculo perfeito, então eu venho ajustando com o mesmo palitinho de madeira. Se você tiver pincéis, é melhor, né, gente? Mas eu não tenho pincéis, ou eu até tenho, mas não sei onde estão. Estão em algum lugar aqui do ateliê. Então, eu estou usando esse palitinho de madeira, que ele dá bastante precisão. E, e assim eu vou finalizando, né? Para deixar os círculos bem bonitinhos, os círculos da pupila. Você pode também fazer isso daí recortando um pedaço de feltro preto e colando, né, na pupila. Mas como eu não tenho feltro preto, eu faço dessa forma. Outra ideia também é você fazer o olhinho do Totoro ou usando o botãozinho de pressão, né, o olhinho de pressão com trava de segurança, ou fazendo o olhinho de crochê também. Mas resolvi fazer o de feltro para ele não ficar muito saltado, né? E também porque ele é mais seguro no caso, se for oferecido para um bebê, né? No caso, se você usa o olho com travinha, com aquela trava de segurança, nem sempre ela vai ser totalmente segura para um bebê. Então, o de feltro, ele é mais seguro, né? Não vai causar nenhum acidente aí. Caso a criança consiga arrancar o olhinho. E é muito difícil conseguir porque a cola que a gente vai usar é muito boa. Então, faço aí essa finalização. E eu vou usar a cola para tecido. Então, gente, esse foi o item que eu esqueci de falar na lista de material lá no primeiro vídeo. Não lembrei. Essa cola de tecido é a cola da Acrylex, tá? É a cola de jeans, mas você pode usar também a cola de tecido da Glitter. Não sei se existe ainda, mas é uma cola de tecido muito boa. Tem umas outras colas de tecido que a gente encontra por aí, mas nem todas dão muito certo. Você tem que testar muito bem antes, tá? Mas antes de colar, eu vou deixar secando bem a tinta lá.
deixa secar bastante a tinta preta antes de manipular, né, ó, o olhinho, porque senão você vai fazer bagunça. E enquanto isso, eu tô fazendo os bordados da barriga do Totoro. Então, se você ainda não conhece o Totoro, vai lá olhar alguma imagem de referência. Ele tem esses 7 risquinhos, como se fosse 7 setinhas, assim, né? Como se fosse um telhadinho de uma casa, né? Na barriga. Então, na parte de cima da barriga, ele tem 3 desses telhadinhos. E logo abaixo, ele tem uma segunda fileira de telhadinhos com 4 telhadinhos. Eu tô falando telhadinhos, né? Como se fosse um assento de chapeuzinho, né? Um assento circunflexo. Então, tô mostrando aí como que é o bordado. Não tem segredo aí, eu faço aí, coloco a agulha na diagonal, na transversal, né? E faço 2 passadas de linha e depois na outra diagonal mais 2 passadas de linha. E vou fazendo isso, fiz a primeira fileira e vou fazer a segunda. Esses telhadinhos, eles não se tocam, tá? Eles são separadinhos, então toma cuidado para não deixar uma coisa contínua. Não deixar como se fosse umas ondinhas, tá? São telhadinhos separados. Deu para entender, gente? Acho que eu até vou procurar uma imagem aí do Totoro para deixar para vocês verem exatamente como que é essa barriguinha e entenderem do que eu tô falando, tá? Então aí, de novo, se vocês quiserem ver devagar essa etapa, dá para desacelerar o vídeo, né, nas configurações do YouTube. Você vai lá nas engrenagens e consegue desacelerar. Então fiz os 7 assentos circunflexos, os 7 chapeuzinhos aí e dei nó no fio do bordado. Eu escondo aí o fio por dentro. Essa é a forma como eu faço os meus bordados nos meus amigurumis. Eu pego sempre o fio do início e amarro no fio do final e escondo o nó por dentro da peça. E agora sim, a gente pode colar os olhinhos, que eles estão bem secos, tá? Não cola quando tiver molhada ainda a tinta, porque senão você vai manchar o seu amigurumi. Porque a tinta ela atravessa o feltro e mancha mesmo. E agora estou vindo com a cola para tecido. Outra opção também é costurar esse feltro com uma linha de costura, tá? Uma linha de retrós. Você pode usar para costurar, pega uma agulha bem fininha e vai costurando o olhinho na peça. Mas eu acho que a cola é até mais segura, ela segura bem mais, tá? Porque mesmo que o feltro desfie um pouquinho, não vai desgrudar. Mas essa cola eu testei antes e eu tenho certeza que ela funciona, tá? Já testei aquelas colas tipo Tech Bond e não deu certo. Não deu certo para colar feltro, porque depois o feltro descola, ele dá até fica até meio melado assim, ele não fica legal. Então, essa cola de tecido aí, já trabalhei com esse tipo de cola já há muito tempo, né, quando eu costurava peças de tecido e dava muito certo. É uma cola baratinha, só não sei se é fácil de encontrar, mas na internet você certamente vai encontrar. Essa daí eu paguei R$ 7,70. E agora eu vou costurar, vou bordar, né, o narizinho. O ideal, gente, é você esperar secar. A secagem, né, como está escrito na embalagem, é 72 horas a secagem total. Mas você pode esperar umas 4 horas, mais ou menos, antes de voltar a manipular a peça, porque senão o olhinho vai ficar desgrudando, né? Aí eu venho aí com o fio amigurumi preto para bordar o nariz. Lá no nosso modelo, no início do vídeo, eu mostrei um Totoro com um focinho de trava de segurança, né? Aquele botãozinho em forma de nariz. Mas eu não usei porque esse amigurumi eu tô fazendo próprio para bebês, né? Para crianças pequenas, então eu achei melhor não usar a trava de segurança nessa peça. Não usar nenhuma peça
de plástico, né, que pudesse se soltar. Mesmo que tivesse trava de segurança, não é 100%, como eu já falei. E eu dou várias voltas aí no fio. Você pode usar também fio de meada, né, fio da sua preferência. Eu uso esse porque é o que eu tenho aqui em casa e eu acho que o resultado fica bom. Tá vendo que eu falei do olho sair? O olho fica saindo do lugar, gente. Não façam isso, esperem secar. E mais ou menos umas 4 horas ele vai secar bem. E a secagem total, caso você vá mandar pelo correio, caso você vá entregar essa peça para alguém, você espera então as 72 horas. Não é muita coisa, né? Só 3 dias. Espere esses 3 dias antes de entregar a peça, que é o tempo total da secagem da cola. E aí eu finalizo meu bordado dando uns 2 nós e escondendo os fios para dentro da peça. Então, gente, estamos quase acabando o Totoro. Espero que vocês estejam entendendo, né? Que minha explicação tenha sido clara. Às vezes eu acho que eu falo demais, que eu explico demais as coisas e tem gente que deve se irritar com isso, mas é o meu jeito e eu gosto de explicar bem explicadinho mesmo, porque eu também gosto de explicações bem detalhadas. Então só falta o último detalhe aí no Totoro. Depois que essa cola der uma secada, eu vou voltar para colar de novo, para dar uma reforçada aí na cola, né? Para ter certeza que esses olhinhos ficaram bem coladinhos, né? Cada bordinha bem grudadinha na peça. Então, ele tá assim, ó, já tá bonitinho, mas tá faltando uma coisa ainda. Tá faltando os bigodinhos. Mas olha como é que ele tá lindinho. Ele tá com mais ou menos 20 centímetros de altura, um pouco mais de 20, mas não chega a ser 21. Lembrando que ele foi feito um amigurumi soft, hein? Que é um fio que deixa a peça um pouquinho maior do que o fio amigurumi comum. Eu não testei ainda fazer essa receita no fio amigurumi comum. E para fazer os bigodes, eu vou usar também o fio amigurumi preto e fazer bordado, tá? Só que aí eu vou passar o fio uma vez só, pro bigode não ficar grosso, né? Ficar fininho. Ele tem 3 bigodinhos de cada lado, como se fosse um gatinho. E aí, gente, eu tenho que falar pra vocês que bordado é uma coisa que não tem segredo, mas é uma coisa de tentativa e erro. Você vai errar, você vai desmanchar, você vai fazer de novo, você vai ajustar até você ver que ficou legal. E conforme você for fazendo isso, você vai pegar prática e você não vai ter que ficar desmanchando tanto para alcançar o resultado que você quer. Mas é tentativa e erro, ainda mais se você não tiver muita prática com bordado, né? Eu não tenho muita prática. Eu só aprendi a fazer bordado vagonite quando eu era criança, mas eu não tenho muita prática de bordado, não sei fazer aqueles bordados de bastidor. Então meu bordado aqui nos amigurumis é bem básico mesmo. Então depois que eu bordei, eu dou uma puxadinha com a agulha para tirar aquela pequena deformação, né, que o ponto fez ali. Para ajustar, né, para reajustar o formato do amigurumi. E faço aí o bigodinho, aproveito o mesmo fio, né, para fazer o bigode do outro lado. E nessa hora é bom você ter uma agulha de tapeçaria bem grande para atravessar a peça sem ter que se preocupar de perder a agulha dentro da peça, né? Não que isso já tenha acontecido comigo, nunca aconteceu, mas, né, pode acontecer. Aí eu atravesso a peça para encontrar ali com o começo do fio do bordado. Porque aí vocês já sabem, eu vou finalizar dando nó e escondendo os fios dentro da peça. E aí eu vou ter acabado finalmente o nosso Totoro de amigurumi. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Se vocês fizerem,
postem, né, no Instagram e me marca lá para eu ver. Não estou muito ativa ultimamente lá no Instagram porque eu estou me concentrando em outras coisas, em outros projetos. Inclusive, o meu projeto agora é manter o canal do YouTube com postagens 2 vezes por semana. Então fiquem de olho. Mas mesmo assim, mesmo que eu não responda lá no Instagram, eu tô de olho, eu tô vendo quem tá postando, né? E eu agradeço muito, gente, que vocês postam. Fico muito feliz de ver que vocês conseguiram fazer as peças que eu ensino aqui, tá? Eu fico muito grata mesmo e é isso que me faz ter ânimo para continuar esse trabalho, né? Para esse trabalho fazer sentido para mim, né? É ver o resultado de vocês. Então por hoje é só, gente. Muito obrigada por assistir. Fiquem de olho porque sexta-feira vai ter vídeo novo aqui no canal, um novo projeto de amigurumi, tá? Então fiquem atentos para conferir o que vai ser. Muito obrigada e tchau.